Paz do Senhor, meus irmãos, e render graças a Ele, estarmos aqui em gratidão, bendizendo o seu santo nome, glorificando ao Senhor por tudo que Ele faz, por quem Ele é, e realmente rendermos os nossos corações em gratidão e em louvor ao nosso Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 34, nós vamos ler esse Salmo, vamos orar, dando início ao nosso culto, ao culto do Senhor, ao culto que daremos a Ele. Louvaremos a Ele, glorificaremos e exaltaremos o seu santo nome com louvores, em oração e bendizendo ao Senhor. Amém? Você tem a sua Bíblia aberta, Salmo de número 34, se você puder ficar em pé para ler a Bíblia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu das suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que amam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar a terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, queremos render graças ao teu santo nome, queremos louvar ao Senhor nesse momento, em todo o tempo queremos louvar ao teu santo nome, queremos engrandecer ao Senhor. E juntamente vamos fazer isso, ó Pai, nessa noite. Buscamos a Tua face e temos certeza que o Senhor vai nos responder e vai nos livrar de todos os nossos temores. Pai bendito, nós pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco, ministre as nossas vidas e que o Senhor seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, exalte ao nome do Senhor essa noite em culto a Ele. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Você tem motivo para adorar o Senhor nessa noite? Você tem motivo para engrandecer o nome do nosso Rei? Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar que a presença dele é doce em nossas vidas. Vamos adorá-lo. Nós te adoramos, Senhor. Há um doce, diga. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já
Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa sobre nós, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Só as vozes declarem doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Para todos. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar um minutinho. Louvamos ao Senhor. Estávamos ansiosos por esse momento tão especial. Para alguns, talvez, aqueles que não conhecem Jesus, né, não entendem o valor de adorar o seu nome, né? Mas nós temos essa sede de Deus. E essa sede do Senhor, ela não é saciada apenas aqui. E nós continuamos cultuando a Deus na nossa casa, na nossa vida pessoal, diariamente, buscando o Senhor. Mas quando nós estamos reunidos, e a Bíblia nos fala que esse congregar, primeiro que o congregar é bíblico, né? A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como alguns. Então, essa congregação, essa reunião de irmãos, é para concordância. Quando 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de alguma coisa, se confirmará no céu. Lá no Antigo Testamento diz que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda declaração será confirmada. Por isso que Jesus fala 2 ou 3, para confirmar o que a lei já dizia. E quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, e concordando, dizendo amém, essa palavra amém, ela quer dizer assim seja. Então, quando juntos nós concordamos a respeito de alguma coisa, com o nosso amém,
tem alguém orando e tem um grupo dizendo amém, amém, porque no céu isso se confirma. Isso é maravilhoso de saber. Então, olha a importância de estarmos aqui congregados. É muito bom, né? Nós nos alegramos cultuando ao Senhor, nosso Deus. Eu quero anunciar também, e esse culto está sendo transmitido para o YouTube, né, no canal da igreja, Wesleyana do Itamaraty, e no Facebook também. Então, eu quero saudar os irmãos que estão aí em casa. Nunca tivemos tantas câmeras assim, ó, né? Mas a coisa está acontecendo, né? E mesmo depois que tudo se normalizar, nós pretendemos manter isso, porque essa é uma ferramenta muito importante. Eu tenho certeza que muitos irmãos em casa hoje estão participando deste culto conosco. Durante 4 meses, as igrejas, de um modo geral, fizeram estes cultos pelas redes sociais, e vocês podem ter certeza disso, que isso chegou em muitos lares, país afora, até fora do Brasil. Eu recebi mensagem de gente na Suíça, que eu nem conheço, dos Estados Unidos, pessoas que estão assistindo os cultos. Então, é algo que nós pretendemos manter e continuar, porque a palavra do Senhor vai sendo levada, vai sendo semeada, não é? Se o diabo imaginava que ia parar a igreja, se enganou. Porque a igreja, e não foi um só não, né? Parece que 99% dos pastores viraram YouTube e pregadores televisivos e por aí foi. E isso é muito bom, porque as pessoas que nunca entraram numa igreja abrem as redes sociais e se deparam com um pastor pregando, não é? Então, isso é muito bom e nós pretendemos continuar. Mas nós também estamos esperando que se normalize todas as coisas. E eu fico, às vezes, observando que as coisas estão voltando ao normal. Quando nós olhamos lá para fora, no cotidiano, os supermercados estão sempre cheios. Não é verdade? Os bancos têm aquelas datas específicas de pagamento de aposentado, de quem está recebendo aí o Corona Voucher, etc. Os bancos estão aquelas filas. E para onde você olha, as ruas estão lotadas de carro. E na igreja a gente vê que há aquela coisa, né? Claro que devemos nos cuidar, mas precisamos também ter uma dose de ousadia. Porque se todo mundo aqui ficar esperando que há uma vacina, vai aparecer uma vacina, pode acontecer que no meio do ano que vem surja uma vacina. Eu me lembro que quando a AIDS surgiu, descobriram a AIDS há 50 anos atrás, eles disseram, daqui a 5 anos nós teremos uma vacina. Já vão fazer 50 anos e não tem vacina. Não é verdade? Então, nós precisamos ter também uma dose de ousadia. Claro, aqueles que se sentirem confiantes para fazer isso. Talvez não seja para todos. Hoje o Gabriel me flagrou lá no centro da cidade, né, e já veio com o celular me filmando. O pastor na rua. Eu disse, eu não deixei de fazer nada que eu sempre fiz. Mantive a minha rotina. Claro, eu uso a minha máscara, uso álcool gel, mas não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer. Senão eu morro também dentro de casa. Não dá, né? Mas eu respeito os irmãos, né? Tem irmãos que sabem que não podem mesmo se aventurar assim, então mantenham-se nesse distanciamento. Mas, de um modo geral, eu estou falando de um modo geral, nós precisamos ter uma dosezinha de coragem, de ousadia, para devagarzinho, retornando, não é? Aqui na igreja mesmo, hoje nós contamos com 20 pessoas aqui no culto, em torno disso. Uma olhada rápida assim, umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Mas os irmãos que vierem, nós temos aqui espaços com segurança para 80 pessoas. Então,
pode vir sentar lá atrás, sentar aqui no meio, com espaçamento, com segurança. Tem álcool gel na porta e você pode vir participar do culto. No domingo que vem, e a partir do domingo que vem, nós teremos 2 cultos, 9 horas da manhã e às 18 horas. Tá? Escolha um desses cultos e venha participar e adorar a Deus conosco. Precisamos orar. Mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa se levantar num clamor a Deus. E quando nós falamos clamor, o clamor é diferente de uma simples oração. A oração, ela tem o seu valor, mas quando a gente fala clamor, é um grito de socorro. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, preocupado com a situação em que eles viviam, ele não dizia que estava apenas em oração, ele dizia: por esta causa me coloco de joelhos. Há coisas, há situações na nossa vida que nós passamos que necessita de um tratamento de choque, de urgência. Eu estava até pensando de reunirmos um grupo e subirmos um monte qualquer dia desse, para clamarmos a Deus e orarmos ao Senhor. Eu nunca fui muito afeito ao monte, eu não espiritualizo o monte. Tem gente que acha que o monte é sobrenatural. A oração no monte, o monte e dentro do meu quarto, para mim é a mesma coisa. O monte não é mais espiritual do que o lugar na minha casa onde eu oro. Então eu posso orar do mesmo jeito dentro de casa e subir ao monte e orar do mesmo jeito. Eu quero desmistificar essa questão de que o monte é mais santo do que dentro da minha casa. O batismo no rio é mais importante do que o batismo do batistério. Para mim é tudo igual. É o propósito que nos move a fazermos determinadas coisas. Então, mas o monte, já tem muito tempo que eu não vou a monte, mas me deu um desejo de subir. Se tivesse um monte aqui próximo, um grupo de pessoas para passarmos lá 1 hora, 1h30, clamando a Deus. E a igreja precisa orar e clamar para o Senhor afastar essa nuvem maldita que paira sobre o Brasil. Porque é uma luta e uma guerra espiritual, é um problema espiritual. Está certo que estamos vivendo os últimos tempos. E os últimos tempos são marcados por situações como estas que nós estamos vivendo. Quando a Bíblia fala das pragas dos últimos tempos, dos últimos dias, são essas coisas que se repetem, coisas que nós não víamos. É chikungunya, é esse problema atual, é tanto mosquito aí, cada um trazendo uma maldição. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tenha compaixão de nós. Não é uma oração, sim. É uma oração que venha abalar. E nós precisamos estar, sim, em oração, buscando ao Senhor nosso Deus. Então, eu quero conclamar o povo a orar, a buscar. Aliás, um dos cultos menos frequentados na igreja são os cultos de oração. E precisamos resgatar a oração. Precisamos orar em todo tempo. Precisamos clamar a Deus em todo tempo. Porque Deus pode mudar esta situação. Essa nuvem negra que se abateu sobre o mundo, sobre o país, Jesus pode soprá-la, eliminá-la, removê-la. Como aquela nuvem de gafanhotos, né, que estava se aproximando do Brasil. Milhares e milhares e milhares, uma praga, aonde chega, devasta em 2 minutos, uma lavoura gigantesca, é arruinada pelos gafanhotos em apenas alguns minutos. Quando vê, acabou. A plantação de milho, ela chegou, mas graças a Deus, por causa dos ventos e da temperatura, eles não levantaram voo, e quando levantaram, o vento os expulsou do país. Mas é uma praga.
não é? E as pragas não se combatem apenas com inseticidas, com esses produtos químicos, mas a oração. Quando os gafanhotos invadiram o Egito, quando Moisés orou e os gafanhotos chegaram, eles clamaram: Moisés, ore a Deus para tirar de nós esta praga. Ele orou e a praga se retirou. Então a igreja precisa orar ao Senhor nosso Deus, porque Deus vai certamente ouvir e responder. Eu gostaria, então, de comunicar isso, né, que domingo teremos 2 cultos aqui na igreja, também sendo transmitido. Mas se você puder vir, não fique em casa. Se você tem condições de vir assistir o culto aqui, venha nos ajudar a cultuarmos juntos ao Senhor. 9h da manhã e às 18h. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ficar em pé para lermos. Versículo 58, é o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ler juntos, está ali, vamos acompanhar ali, olha, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler juntos, que é um versículo, e para a gente não se atropelar por causa das versões, nós vamos ler. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos repetir com mais força. Portanto, meus amados irmãos, bem forte, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, ó Pai, nesta noite, pela Tua palavra preciosa, esta palavra que nos traz grande alegria e edificação, que ela possa, nesta noite, estar trabalhando nos corações dos irmãos, daqueles que nos ouvem pelo YouTube ou Facebook, que essa mensagem possa lhes servir de inspiração, Senhor, para uma vida mais íntima do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a transmitir essa palavra em nome de Jesus, e que o perdido se salve, que o enfermo seja curado, Senhor, e que o fraco seja revestido de firmeza. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos amados. Um versículo apenas, mas tem 3 palavras aqui muito destacadas, né, que eu gostaria de estar considerando com os irmãos. Firmes, constantes e abundantes. Como é que o apóstolo Paulo conseguiu reunir, numa frase bem pequena, 3 palavras inspiradoras: firmes, constantes e abundantes. Ele começa com a palavra portanto. São 58 versículos e ele começa com portanto. Eu sempre disse que essa palavra, ela indica continuidade no português. Portanto, é uma palavra conclusiva. É uma palavra que define, é um resumo do que ele escreveu em todos os versículos anteriores. Para nós entendermos este último versículo que ele nos deixou, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o contexto
Qual foi o contexto que levou Paulo a fazer uma frase tão curta e tão significativa como essa? Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O capítulo 15, ele está tratando sobre a ressurreição de Jesus. Gosto muito de tratar sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque Paulo está trazendo ao coração dos irmãos uma palavra de despertamento para alguns de dentro da igreja que já não estavam mais acreditando que a ressurreição de Jesus tivesse realmente acontecido. O que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões que há no mundo é exatamente o fato de que Jesus ressuscitou. Não há nenhuma afirmação, nenhuma evidência com respeito aos fundadores de todas as religiões que há no mundo. Muito pelo contrário, existem hoje lápides, lugares de peregrinações, onde esses fundadores estão sepultados e enterrados. E as pessoas afluem a esses lugares. O budismo, o maometismo, o confucionismo, todos eles estão ali esperando o dia da ressurreição. E certa feita, um estudante árabe, ele, nos Estados Unidos, na faculdade, ele comentou com um colega americano, cristão, ele disse: vocês devem ser um povo muito infeliz, porque vocês adoram a um Cristo, não tem nenhum lugar onde você possa ir visitar e adorar. Lá nós temos, em Medina, né, em Meca, um lugar onde nós vamos peregrinar, que lá está enterrado Maomé. E vocês não sabem onde é que está o corpo do seu Cristo. E ele disse: pois é aí que está a beleza do cristianismo. Não há realmente um corpo para se adorar, porque o nosso Jesus venceu a morte. Está sentado à destra de Deus, e reina e intercede por nós, está vivo. O que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões que há no mundo é este fato inquestionável. E ele é inquestionável não apenas porque a Bíblia fala, é inquestionável porque esta certeza nós trazemos no nosso coração, de que o nosso Jesus ressuscitou. Não é uma história, não é apenas uma palavra que está ali, que o papel aceita qualquer coisa, não é? É uma certeza. Eu vi uma vez uma frase num carro, um adesivo no carro que dizia: o meu Deus é vivo. Ele hoje falou comigo. Eu me lembro que quando eu comentava a respeito disso com as pessoas, quando eu evangelizo as pessoas, eu falo que o nosso Deus é vivo, que Deus fala comigo. Eles se espantam e fazem a seguinte pergunta: Deus fala com você? Como se fosse algo assim tão... E de fato é algo realmente grandioso, né? Porque quando nós pensamos no tamanho do nosso Deus, que criou todo este universo, agora essa semana se descobriu uma cordilheira no espaço, como se fosse uma grande muralha de constelações. A cada dia eles estão descobrindo coisas novas. E essas coisas novas são diminutas diante da grandeza e da grandiosidade do nosso Deus. E mesmo assim, Deus se preocupa conosco. Somos pequenos, somos como uma gotinha no grande oceano, mas quando
podemos falar, Deus falou comigo hoje. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, que essa é uma grande realidade. Mas a igreja de Corinto estava sendo visitada por pessoas que tentavam tirar esta verdade do coração dos servos de Deus. Os saduceus. Os saduceus era uma corrente dentro do judaísmo que não acreditava na vida depois da morte, não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em revelações. Os fariseus acreditavam em tudo isso, mas os saduceus não acreditavam que havia vida após a morte. E um dia eles tentaram pegar Jesus pelo pé. E Jesus, sabendo que eles não acreditavam que havia uma vida depois da morte, uma ressurreição, que Cristo diz, né, assim como Cristo ressuscitou, o apóstolo Paulo escrevendo, nós também, à sua semelhança, ressuscitaremos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. E os saduceus, tentando pegar Jesus no contrapé, o Senhor Jesus disse uma frase tão maravilhosa lá nos evangelhos, que diz assim: vocês, saduceus, já ouviram dizer, já leram nas escrituras o que diz? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Então, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Quando ele diz eu sou o Deus de Isaque, de Abraão, Isaque e Jacó, eles já estavam para nós mortos. Mas quando Deus até hoje diz eu sou o Deus de Abraão, é porque Abraão, aonde está, continua servindo ao Senhor. Um dos grandes pilares, aliás, o principal dos pilares que sustenta o cristianismo é o fato de que Jesus ressuscitou. Ele diz: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, o apóstolo Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu a mim como a um abortivo. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressurgiu a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa palavra do apóstolo Paulo é o resumo da verdade que pregamos. Se Cristo ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? E a igreja estava sendo contaminada por essa falsa doutrina dos saduceus. E os irmãos se deixando levar pela heresia e pela mentira do diabo, pela mentira de Satanás.
Os irmãos pensam que o objetivo de Satanás é apenas tirá-los da igreja? O desviado não é só aquele que sai da igreja. O desviado não é só aquele que deixa a congregação. O desviado também pode ser aquele que abandona os propósitos de Deus. Ele está na igreja, mas ele já perdeu o seu alvo, o seu objetivo. É um morto-vivo. É como a igreja lá do Apocalipse. Tem fama de que vives, mas está morto. Nós não podemos nos desviar do caminho e nem nos desviarmos dos propósitos de Deus. E Paulo precisou escrever desta maneira para aqueles irmãos, para que eles não se desviassem da verdade de Deus, para que eles não se desviassem da verdade do Evangelho. Só há um Evangelho, não há dois Evangelhos, não há duas verdades. Alguém diz assim, a verdade é subjetiva, há verdades paralelas. Isso é um engano do diabo. Paulo disse, ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos anunciei. Satanás vai devagarzinho, tentando desconstruir as verdades estabelecidas por Deus dentro do nosso coração. Foi feita uma pesquisa recente nos Estados Unidos e muitos pastores, na entrevista, pastores já disseram que não acreditam na existência de anjos. Outros responderam à pergunta: quantos acreditavam que realmente Cristo ressuscitou? Tem muitos que já lá não acreditam. Tem muitos que não acreditam que haja ressurreição de mortos e que haja céu e inferno, que o diabo não existe. Dentro da igreja, essa erva daninha que vai se disseminando e contaminando as pessoas. Vamos olhando as coisas com muita naturalidade. É o evangelho social, é o evangelho que já não crê mais em milagres, é o evangelho que já não crê do sobrenatural, já não crê no poder de Deus, tudo é ciência, tudo é o remédio, Deus pode curar. Nós temos um Deus que pode ressuscitar mortos, mas nós não podemos deliberadamente chegar lá nas capelas e todo morto chegar, você levanta em nome de Jesus. Não pode ser desse jeito. Mas se Jesus falar no seu coração, no seu ouvido, vai lá, coloca a mão ali, ora, porque eu vou ressuscitar. Aí a gente faz. Nem toda enfermidade é para cura. Nós não sabemos o contexto daquela situação. Tem gente que vai embarcar, vai mesmo. Tem gente que Deus prepara e leva. Outros Deus cura. Atos capítulo 12 fala que Tiago e Pedro estavam presos. Foram presos por causa do evangelho. E o rei Herodes, num dia, mandou matar Tiago à espada. Podia ter mandado também Pedro no mesmo dia, não é? Mas ele mandou matar Tiago e guardou Pedro para depois da festa. Passou a festa da Páscoa e ele ia rodar. Mas Deus mandou um anjo na cela onde Pedro estava e o livrou milagrosamente. E aí surge a pergunta, por que o mesmo Deus que livrou a Pedro não livrou também a Tiago? Porque os propósitos de Deus nós não podemos conhecer. Oramos por alguém que é curado e oramos por alguém que não é curado. Eu me lembro que eu fui visitar, isso tem muitos anos, eu não era nem pastor, tem mais de 30 anos. A minha mãe disse assim, vamos lá, onde nós moramos, lá em Jacarepaguá, vamos lá na casa da dona Maria e do seu Domingos. O seu Domingos está doente. Era uma família de portugueses. Morava na frente da nossa casa, assim. Nem crente eu era quando eu os conheci.
E eu fui lá, eu era novo convertido. E eu só fiquei sabendo disso anos depois. Ele estava de cama, o seu Domingos, não sabia nem qual era o problema que ele estava enfrentando. Estava lutando contra um câncer. E naquele dia eu orei por ele lá. E depois de muito tempo a minha mãe disse, lembra aquele dia que nós fomos lá, na casa do seu Domingos? Você orou por ele? Ele estava com câncer, ele foi curado. Então Deus cura uns e a outros leva. Então o apóstolo Paulo ele está falando do poder de Deus e os crentes precisam permanecer nisso. Tendo a mesma convicção. Ele disse, se vocês retiverdes o que eu tenho pregado e este evangelho, ele diz, sois salvos. Sois salvos se retiverdes o evangelho como eu vos anunciei. Por isso que as pessoas às vezes falam a diferença do novo convertido para o velho convertido, né? O primeiro amor. Qual é a marca do primeiro amor? É que para o novo convertido que está naquele primeiro amor da conversão, nada é difícil, ele crê realmente, ele se quebranta, ele chora, ele adora em espírito e em verdade. Mas o tempo passa e muitas vezes nós vamos perdendo esta essência, vamos perdendo esta convicção. E era o que estava acontecendo na igreja, dentro da igreja de Corinto. E foi por causa disso que ele escreveu este capítulo. E ele, encerrando o capítulo, ele fala no verso 58, portanto, irmãos, depois de dito tudo que eu falei aqui, que ele não fala da ressurreição de Jesus, apenas falácias. Ele traz as testemunhas oculares. Ele diz, Cristo apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, depois ele apareceu a Tiago, apareceu depois aos 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu às mulheres no jardim, apareceu a mim como um abortivo, apareceu a mais de 500 testemunhas, das quais a maior parte ainda vive, mas muitos já dormem. São as testemunhas que o viram ressuscitado. Portanto, sede firmes e constantes, não inconstantes. Portanto, sejam firmes ou sede firmes, numa linguagem mais coloquial, mais antiga, ele diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos dessas 3 palavras na nossa vida, irmãos. Firmeza. Firmeza para permanecer no caminho. Firmeza nos propósitos de Deus. Firmeza naquilo que Deus estabeleceu para nós. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava lá cuidando de ovelhas, no deserto de Midian. 40 anos cuidando de um rebanho, já com 80 anos de idade. Aí um dia Deus apareceu para ele lá numa sarça. Ele levou o rebanho para trás do monte Horebe. Acho que ele nunca tinha ido para aquele lugar, mas naquele dia ele levou as ovelhas para lá. E de repente ele viu uma sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia aquela árvore. Aí ele disse, que visão estranha, eu vou me aproximar para ver. Quando ele chegar perto, Deus fala, tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, que está debaixo da chibata. Ouvi o seu choro e desci para ajudar, para livrar. Agora levanta-te, volta ao Egito, porque eu vou te usar para libertar o meu povo. Volta ao Egito, porque eu vou te usar. E aí Moisés não era do tipo que ambicionava nem cargos, nem funções. A vida dele estava resumida ali naquele rebanho. 80 anos de idade, uma aposentadoria tranquila,
vendo os filhos, os netinhos, mas Deus, não, levanta, volta ao Egito. 40 anos depois, volta ao Egito. Aí ele diz, Deus, eu não sou eloquente. Nem ontem, nem hoje, eu tenho uma língua pesada. Aí Deus disse assim, não é Arão, o teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Eu sei que o teu irmão fala bem. Eu gostei muito quando eu li essa palavra na Bíblia, Êxodo capítulo 3 e 4, diz assim, eu sei, Deus dizendo isso, hein, para Moisés, eu sei que ele fala bem. Olha, eu sei que ele fala bem. Aí Moisés falou pela segunda vez, então, Senhor, usa o meu irmão Arão. Por que Deus não escolheu Arão que falava bem? Escolheu Moisés que era de língua pesada, não sabia se comunicar. Por que Deus disse, eu sei que ele fala bem, mas não é ele não, teu irmão não é bom não. Ele vai acompanhar você, ele vai falar as palavras que eu colocar no teu coração. E lá na frente, em Êxodo 33, a gente vai perceber, né? Aquela história do bezerro de ouro. Moisés estava no monte recebendo lá os 10 mandamentos. 40 dias lá em cima, com Deus, comunhão profunda com Deus, e Arão estava lá embaixo. Era o segundo depois de Moisés. O povo seduziu e ele construiu um bezerro de adoração, uma imagem de fundição abominável ao Senhor. Porque Deus sabia que ele era inconstante. Deus sabia que ele não tinha firmeza. Por isso escolheu Moisés, disse, eu sei que teu irmão fala bem, mas é você que vai, porque eu sei que tu pode. Sede firmes! Firmeza é algo que não pode faltar no coração daqueles que assentou o propósito de servir a Deus. Firmeza! Eu preguei ontem na live. Toda semana eu estou fazendo uma live no Facebook e eu estava falando sobre tentação. Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Não comeu. E o diabo 40 dias ali em cima de Jesus para fazê-lo desviar-se do caminho, tirá-lo da presença de Deus, tirá-lo dos seus objetivos. Hebreus 4:13, se não me engano, diz, em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, o tempo todo tentado, uma vida de lutas, uma vida de tentações, mas ele venceu. E eu disse, Jesus é o nosso maior exemplo de firmeza. Sede firmes! Como alguém que é plantado junto a uma rocha. O rochedo está lá, o mar pode estar bravio, as ondas batem impetuosamente sobre o rochedo, mas os rochedos não se movem, são firmes. Jesus disse certa feita, alguém que ouve a palavra e as pratica, é como um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, deram com ímpeto sobre ela e ela permaneceu firme, que estava plantada sobre a rocha. Firmeza é ter uma fé definida, é ter uma fé clara. Sede firmes! E aquele que ouve a palavra e não as pratica, eu os assemelho a alguém que construiu a sua casa sobre areia, um castelo de areia. E os ventos bateram e derrubaram aquela casa. E grande foi a sua ruína. Sede firmes! Sede firmes! Firmes em quê, pastor? Nas promessas do Senhor. Que andamos por fé e não por vista. Nós estamos aqui, irmãos, primeiro, aceitar Jesus é ter a certeza de morar no céu um dia, mas não é apenas morar no céu, é ter uma vida abençoada já neste mundo, neste tempo presente. Mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra, onde há perfeita justiça, não é? Porque a justiça desse mundo, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. A justiça dos homens
é como trapos de imundícia, não é o que diz o texto bíblico? Mas a Bíblia fala que os novos céus e nova terra, que nós almejamos e cremos que vamos para lá, onde há perfeita justiça, porque o nosso Deus é justo, diferente dos homens, diferente dos juízes de hoje, diferente desses homens aí, mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Sede firmes nas promessas do Senhor. Nós não cantamos no hino? Firme nas promessas do meu Salvador? Cantarei louvores ao meu Criador? Firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Cristo. Sejam firmes. E não assim, ó. Firmes. Botou o pé lá. Eu sou servo de Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Firme nas promessas de Jesus. Segundo lugar, constantes. Firmes e constantes. Constante quer dizer perseverante. Firmes e constantes. É melhor ir devagarzinho, mas chegar, do que aquele fogo, aquela labareda, que é o fogo quando pega na palha seca, você, oh, que coisa maravilhosa, daqui a pouco apagou. Que adianta? Eu conheci já muitos crentes, né, que na sua recém-conversão, eles são aqueles crentes santarrões, não pode nada, todo mundo está em pecado, ele está certo, ele faz, ele vem, ele sobe, ele desce. Eu tenho até medo disso. Já vi muitos desses. Nesse ímpeto, daqui a pouco, voltou para o pecado. Está nas drogas, voltou a beber, voltou a se prostituir, parece que nunca conheceu a igreja. Que tragédia! Que tragédia! O cão voltou ao seu vômito e a porca ao seu lamaçal, diz a Bíblia. Não é o que diz a palavra de Deus? Constante quer dizer perseverante. Eu me lembrei daquela comparação de dois homens cortando lenha. Um velho e um novo. O novo cheio de saúde, musculatura nova. Desafiou o velhinho lá, quem é que cortava mais rápido o número de toras. Um virado para lá e outro virado para cá, cada um com machado na mão. Pá, 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 pá. Aí o novo parava já cansado, olhava para trás. Todas as vezes que ele orava, coincidentemente, quando ele olhava para o velhinho estava sentado assim. Aí ele, vai ser fácil essa luta aqui, vou ganhar rápido. Aí voltava de novo, pá, 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 pá. Dava mais uma parada, olhava para trás, o velhinho estava sentado, parado. Na terceira vez, ele olhou o velhinho sentado. No final da história, o velhinho ganhou aquela parada. Achou mais lendo que ele. Aí ele foi perguntar qual era o segredo do velhinho. Por quê? Todas as vezes que eu olhava, o senhor estava sentado, parado. Ele dizia que quando você me via parado, eu estava amolando meu machado. Não adianta você cortar com o machado cego. É só pau com pau. Pá, pá, pá e não corta. É igual a mulher na cozinha, né, tentando cortar uma carne e aquela faca cega. As facas lá em casa eu procuro deixar bem afiadas. Você faz assim, até o pelo do braço você tira. E ela corta menos do que a faca cega, né? É mais fácil você se cortar com a faca cega, que ela resvala, do que com a faca boa. Só tem que saber cortar, né, Raquel? Tem que saber cortar. Aí você faz assim, ele vai. O machado cego não corta, mas o machado amolado, ele é eficiente. Constância. É a corrida do papaléguas com a tartaruga, não é? Ela vai devagarzinho, parece que não chega, mas ela não para, ela vai. E você já conhece essa história. Constante, sede firmes e constantes, sempre abundantes. É a terceira palavra que diz,
sempre abundantes. O que é abundantes? Abundantes é algo pleno, é a plenitude. Não é um vaso vazio, mas é um vaso cheio, transbordante. Não é? Faz o meu cálice transbordar, não é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, a tua vara e teu cajado me consolam, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Não interessa se o teu cálice é desse tamanho ou do tamanho de um copinho de 100 ml. O importante é que ele cumpra o seu papel. Ele precisa transbordar. Transbordar de quê? Da graça de Deus. Não adianta você ser firme e constante e ser vazio. Não adianta você ter técnica e não ter graça. Não adianta você ser um frequentador da igreja e não ter expressão. Não adianta você ser uma pessoa firme, constante, mas espiritualmente seca e vazia. Deus quer te fazer transbordar. O teu cálice precisa transbordar. O teu cálice precisa transbordar. Jesus falou à mulher samaritana que aquele que nele cresce, no seu interior se faria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que é uma fonte? É a produção da água, ela borbulha, ela sai do chão, é uma fonte. Uma fonte de água, você já viu uma fonte de água? Ela nasce, um olho d'água que sai dali. O Rio São Francisco, o Rio Amazonas, esses rios que temos, o Rio Tietê, ele nasce com um olho assim, um olhinho de água, lá no pé do monte, lá em cima, um olhinho de água, você olha e aquilo vira um rio caudaloso. Se fará nele uma fonte a jorrar, borbulhar, em abundância. Você tem que ser abundante. Como é que eu posso ser relevante neste tempo, pastor? Como é que eu posso ser firme, constante e abundante na obra do Senhor? O segredo é tão fácil. É ter uma vida com Deus verdadeira. É alguém que ora. É alguém que vive na presença do Senhor. É alguém que conhece a palavra. É alguém que tem intimidade com Deus. É alguém que tem comunhão com Deus. Isso tudo é possível. A parte final do texto diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é uma promessa, está lá, olha, sabendo que o vosso trabalho não é inútil, há uma recompensa para aqueles que buscam ao Senhor nosso Deus. Coloca lá Hebreus capítulo 10, versículo 38, Hebreus 10, versículo 38. Olha o que diz, acompanha comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Mas o justo... E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer. Só um minuto. A minha versão é melhor. Mas o meu justo viverá da... E se ele recuar... Ali fala se retirar, né? Mas eu prefiro recuar. Mas se ele voltar atrás... Se ele apostatar da fé, se ele se desviar do caminho, se ele se desviar dos planos de Deus, a minha alma, vamos lá, a minha alma não tem prazer nele. Mas olha só que palavra abençoada, verso 39. Nós, porém, vamos lá, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos ficar em pé. Aleluias. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Há uma recompensa para aqueles que perseveram. Há uma promessa, irmãos. Você crê nessa promessa de Deus? Você crê que há um céu te esperando? Que a tua recompensa não será dada aqui neste mundo?
Você crê que Deus tem reservado coisas melhores para nós? Se não crêssemos, não estaríamos aqui, né? Por eliminação. Nós cremos nas promessas de Jesus. E você que nos assiste também pode crer nessas promessas do Senhor. Abra o seu coração para crer em tudo que o Senhor Jesus nos trouxe na sua palavra. Abra o seu coração pela fé e receba as promessas que Deus tem para nós. Amém, meus amados? Nessa oração final, eu quero orar pelos irmãos que estão em casa. Vamos orar por esses irmãos, para que Deus venha abençoá-los no seu recolhimento. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor os cure. E se algum desses irmãos estiverem com problema de depressão, que o Senhor venha curá-los também. Vamos estar orando nesse sentido? Vamos orar por um pastor muito querido, que eu fui visitá-lo hoje. Ele está internado aqui no hospital da Beneficência Portuguesa. Pastor Ivan Alves Rodrigues, que ele está internado, está esperando lá um resultado de um exame. Estamos orando por ti, meu amigo. Vamos orar, vamos levantar esse clamor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque o Senhor nos chamou não para sermos daqueles que retrocedem, que apostatam da fé, que abandonam o caminho, que abandonam os teus propósitos, mas somos daqueles que permanecem nas promessas do Senhor, a exemplo dos discípulos de Jesus, que foram firmes até o fim. A fé dos tais devemos imitar. Senhor, obrigado, que a tua palavra é como semente que cai em boa terra, e ela produz e faz germinar, e elas, depois de crescida, Senhor, produz frutos. Que essa palavra que tem sido semeada em muitos corações estejam sendo semeadas agora nos corações dos nossos irmãos que estão aqui presentes e daqueles que estão em suas casas. Agora oramos por esses que estão em casa, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure em nome de Jesus. Sejam curados hoje. Sejam curados e restaurados hoje em nome de Jesus. Se houver algum irmão ou qualquer outra pessoa num processo de depressão, eu repreendo agora o espírito deprimido, o espírito do diabo, seja repreendido em nome de Jesus. E que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que haja um renovo e uma alegria nos seus corações. Que o Senhor os visite ainda nesta noite. Que o Senhor nosso Deus os abençoe. Oramos pela vida do pastor Ivan, que está esperando o resultado dos seus exames, Senhor. Hoje nós fomos vê-lo. Senhor, abençoa a sua vida. Abençoa o teu servo, restaura a sua coluna, restaura a sua saúde, como o Senhor restaurou a vida de Enéas. E disse Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pastor Ivan, Jesus Cristo te cura e te dá saúde. Em nome de Jesus. Pai, nós não podemos esquecer de orar, ou deixar de orar pelo nosso Brasil, porque a tua igreja tem clamado, Senhor, ao longo dessas décadas, por este país, este Brasil. Livra esta nação dessa pandemia, livra esta nação, ó Deus, dessa maldição que se abateu sobre nós. Que o vento do Espírito sopre e essas nuvens, Senhor, sejam retiradas de sobre este mundo, de sobre este país. Toma o Brasil em tuas mãos. Toma, Senhor, em tuas mãos os nossos governantes. Toma em tuas mãos o presidente dessa nação, que foi eleito democraticamente. E ele está lá pela tua vontade, Senhor. Sem nenhum viés político, mas nós cremos que ele é a resposta de Deus para esta nação. Livra esta nação da corrupção, Senhor. Livra este país, Senhor, da corrupção.
Livra este país dessa maldição medonha. Livra, Senhor, esta nação. Ó Deus, desse fracasso moral e espiritual. E que venham novos tempos. Que venham tempos de renovo. Que venham tempos onde as pessoas vão dizer: bem-aventurado é o Brasil, uma nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque em Ti nós temos todas essas respostas. Permaneça conosco. Permaneça conosco. Ao encerrarmos este culto, não nos despeça, mas ser conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. E que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos e sobre a Igreja de Deus espalhada sobre a terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, e amém, e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo conta para ti. Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Que Deus acompanhe em nome de Jesus. Até domingo, 9 da manhã estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço.